Meus alunos, terceiro ano, professor Silvio Santos com vocês, biologia na área. Estamos aqui então para falar de quê? Biologia, ok? Vamos falar hoje sobre o tema que tem muito a ver com você, com o motivo pelo qual você está aqui, com o porquê de você estar aqui, de onde viemos, para onde vamos, né? Tem tudo a ver com essa temática, que é a questão da evolução humana. A gente dividiu aí em mais de uma parte, porque é um assunto que não é tão simples, porém, também é um assunto que exige muita atenção no que diz respeito a volume, né, de informação, e no sentido assim de que não é nada muito esquemático, é muita coisa para você entender, né, o contexto, a ordem das coisas, não é aquilo como, por exemplo, você olha para um heredograma e vê um símbolo significa isso, outro símbolo significa aquilo, e ali a união deles vai gerar a família, primeira geração, ou seja, não é muito figurativo, é algo mais que você precisa realmente associar os fatos para montar um contexto e conseguir entender um todo, tá? Então isso vai exigir de você muita atenção. É uma coisa assim que eu quero dizer mais falada, né, do que mostrada. A gente vai ver fotos, imagens, né? Vamos falar de textos, conceitos, e tudo isso vai se situar em uma determinada época da existência do planeta, né? Afinal de contas, nós somos seres que chegamos aqui um dia desse, tá bom? Embora nós sejamos seres muito evoluídos no que diz respeito à capacidade de raciocínio, né? Nós não somos tão velhos assim em termos evolutivos. Nós chegamos a milhares de anos. Não é tão longa a nossa existência, né? Entendeu? Então, para que chegasse a esse ponto, vários desdobramentos foram realizados, naturalmente falando, tá bom? É importante a gente entender que os contextos que a gente vai falar aqui não foi providenciado por algum grupo, e sim pela questão da famosa seleção natural, tá bom? Que é aquela força natural que faz com que apenas os organismos mais ou melhores adaptados continuem em um determinado ambiente. Nós falamos disso lá quando nós falamos sobre a questão dos fatores de adaptação. Aí vimos lá mecanismos de alimentação, de reprodução, de ambiente. Vimos lá mecanismos de adaptação como, por exemplo, a camuflagem, onde a gente viu a homocromia, a homotipia. Vimos a questão do mimetismo, né? Mimetismo betasiano, mulleriano e pecamiano, enfim. Vários fatores permitem a adaptação do indivíduo em um local, né? E esse indivíduo, uma vez adaptado, ele vai passar a viver nesse local, mas o mundo, né, o ambiente ele é dinâmico. Não é porque chove hoje aí, vamos supor que hoje aí, por exemplo, hoje é dia 23 de março, né? Não quer dizer que dia 23 de março do ano que vem vai estar chovendo, né? As coisas são muito dinâmicas, daqui para lá as coisas podem mudar, as intervenções climáticas agora, né, do homem no clima, isso muda toda uma dinâmica evolutiva, entendeu? A gente sabe que o planeta lá começou com uma bola de fogo, era tudo quente, de repente teve uma era onde foi tudo gelo, e assim as coisas vão sempre mudando, tá bom? E por esse motivo dessas mudanças, agora falando em termos de genética, eu já falei sobre isso também, a questão das mutações contribuíram, né, para que esses organismos que se adaptam a determinados locais, as mutações elas contribuem para quê? Para que essa genética que se adaptou a esse local, ela seja passada para os descendentes, através do processo da hereditariedade. E assim, uma determinada comunidade, né, de indivíduos, ela consegue, através do processo de reprodução, onde está havendo ali a questão da transferência genética, ela consegue passar características adiante, digamos assim, né? E esses vão formando mais e mais novos seres, né? Foi assim pelo passar do tempo,
do início até aqui, e é assim que continua, tá bom? Às vezes as pessoas podem pensar assim, a evolução aconteceu e parou? Não, a evolução não aconteceu e parou, está acontecendo. Nesse momento, nós estamos em processo de evolução. Só que quando se trata de evolução, a gente não fala de 1, 2, 3 anos. A gente está falando de processos de milhões de anos, milhares de anos, para que algo se estabeleça, né? Para que algo consiga evoluir de uma característica e consiga se estabelecer como outra característica em uma nova espécie, tá bom? Como, por exemplo, eu costumo falar sempre isso, né? Nós estamos passando aí, graças a Deus, pelo que nós percebemos, parece estar já amenizando a questão dessa pandemia do coronavírus, tá? Mas você consegue perceber que acontecem eventos durante o decorrer da vida no planeta em que alguns organismos resistem melhor, outros acabam não resistindo. Isso, a grosso modo falando e friamente falando, isso é uma espécie de seleção natural. Alguns organismos se adaptam ou conseguem se defender com mais eficiência, outros não conseguem. Então, nós temos aí a questão da pandemia, nós temos, por exemplo, a questão dos recursos tecnológicos, né? Hoje, por exemplo, dificilmente você grava uma lista de telefones na sua mente. Por quê? Porque você tem dispositivos que fazem isso muito perfeitamente e muito facilmente, né? Muitas vezes já aconteceu comigo de perguntarem o telefone lá da minha casa, né? E eu não saber ali de pronto, eu tive que ir buscar, eu sabia, mas não estava assim tão evidente na minha mente. Por quê? Porque quando eu ligo para minha casa, lá no meu celular está escrito assim, casa, e eu não vejo o telefone, entendeu? Então, processos que facilitam sua vida, muitas vezes fazem você deixar de usar uma capacidade que você tem. E isso tende a se perpetuar numa determinada comunidade. Hábitos podem virar formas de vida, esses hábitos podem ser incorporados. Então isso vai fazer com que, sei lá, uma região do meu cérebro que é usada para a questão de fixação de informação. Mas eu não estou mais usando muito essa região do meu cérebro porque eu tenho vários equipamentos que fazem isso. Eu não preciso mais gravar na minha mente. Então, isso, com o passar do tempo, pode ser que essa função comece a se perder. A capacidade de fazer, de decorar as coisas, de armazenar, pode ser prejudicada. Então, isso tudo é um processo evolutivo que a gente está passando. Daqui a milhares de anos na frente, a nossa era vai ser citada com determinadas características que a essa época, lá no futuro, possa ser que não exista mais, ou que não seja mais comum, né? Então, dentro da evolução humana, no caso que a gente vai estudar hoje, a gente vai abordar essa trilha, né, que foi feita até a gente chegar por aqui. Beleza? Vamos lá. Joga na tela, finalmente, vamos para o nosso slide. Então, evolução humana, né? A evolução humana e evidências da evolução, tá? Ou seja, quando nós falamos de uma determinada época ou de uma determinada era no tempo cronológico, claro que nós não estivemos lá. Quando eu digo nós, eu estou falando dos cientistas, tá? Não estou falando eu em si. Nós não estivemos lá, mas existem alguns artefatos, existem alguns instrumentos que nos permitem, instrumentos científicos, que nos permitem calcular determinadas idades de determinados acontecimentos. Como, por exemplo, os fósseis, né, podem ser estudados, a formação de montanhas, dependendo do tipo de solo dessas montanhas, né, dos Grand Canyons que existem aí pelo mundo, né, as depressões no relevo do planeta, em determinadas localizações. Isso tudo são registros que nos ajudam a entender um tempo remoto em que nós não estávamos aqui, tá? Então, a habilidade dessa aula é o quê?
reconhecer as teorias evolutivas e as evidências do processo de evolução dos seres vivos. Lembrando que, me deixa aqui na tela com essa imagem, lembrando que a gente tem uma tendência a que, quando a gente fala de seres vivos, tá? A gente não está falando do ser humano. Eu quero dizer assim, o ser humano está incluso, mas eu quero dizer, não, a gente não está falando só do ser humano. Tem gente que pensa assim, dos seres vivos, aí eu vou falar de uma bactéria. Não, mas eu estou falando do outro. Não, bactéria também é um ser vivo. Tá? Primeiramente, quem chegou aqui foram as bactérias, os procariontes. Aquilo eu já falei isso na questão das mutações, lá sempre explico. Né? E essas bactérias acabaram se modificando e foram gerando os outros seres, foram surgindo células diferentes, com características diferentes, que são as células eucariontes, e essas células foram dando origem a outros seres mais complexos, e assim foi se estruturando naturalmente. Porém, quando falamos de seres vivos, estamos falando de todo ser vivo, tá? Mas agora a gente vai estar falando sobre a evolução humana, né? Nós temos aqui já de cara uma imagem aqui, aliás, está para cá, né? Uma imagem de um homem, né? Ou de um hominídeo aí, na era que a gente chama da pedra lascada, né? O que é a pedra lascada? É um termo até meio popular. É a época em que o homem usava pedras. Ele descobriu que através ele moldando determinadas pedras, ele conseguia fabricar determinadas ferramentas que facilitavam o seu dia a dia, né? O seu cotidiano, as coisas que ele precisava fazer. Como, de repente, abrir uma fruta, né? De repente, dilacerar um pedaço de carne, dependendo do tipo de peça que ele tinha construído com essa pedra. Tá bom? Mas vamos lá. Me tira da tela e vamos continuar. Evolução humana. Os humanos são provavelmente a espécie mais curiosa que já existiu. Será? Isso aqui é uma pergunta, né? Os humanos são provavelmente a espécie mais curiosa que já existiu, né? Bom, temos cérebros muito maiores que os dos outros animais, tá? Que nos permitem construir utensílios, por exemplo. Logo, nossa curiosidade, aliada à nossa maior capacidade de raciocinar numa determinada situação, nos torna mais capaz, né? Pelo menos cientificamente falando, nos torna mais capaz de compreender e de se virar. Quando eu digo se virar, é de se estabelecer no meio, né? De conseguir fazer a situação ficar útil para a gente. Nós temos aqui uma comparação do cérebro humano com outros animais. Dos chimpanzés, que são parentes aí distantes. O rhesus monkey, no caso o macaco rhesus, lembra da questão do fator RH? Que a gente estudou lá em polialelia, foi até eu que dei essa aula para vocês. Fator RH, sistema BO, o RH até eu disse. O RH ele vem por quê? Porque o sangue pesquisado foi o sangue de um macaco do gênero Rhesus, né? Então, é esse tipo de macaquinho aqui. Mas o que a gente tem que prestar atenção aqui? Na porção encefálica deles, né? São pequenos frente ao ser humano, né? Então nós temos uma estrutura craniana que comporta, né, que tem um espaço que permite um tamanho maior dessa massa cefálica, que é onde ficam o quê? Os neurônios, que vão dar para a gente uma capacidade de raciocínio. Quanto mais neurônios, né, ativos, mais nós temos aí capacidade de pensar, tá bom? Então, nós somos curiosos? Sim, nós somos, podemos dizer, tanto quanto os outros, né? Porém, nós raciocinamos, nós sabemos, de uma certa forma, aonde a gente quer chegar e o porquê a gente quer chegar quando a gente está querendo resolver uma determinada situação, entendeu? Mais um dos motivos aí
físicos também é a questão do tamanho do cérebro, né? Também influencia nisso aí, sim, tá? Se você for prestar atenção, o cérebro humano é evidentemente o quê? Maior, tá? Temos poucos pelos, mandíbulas fracas e demoramos para dar à luz. Olha que interessante. Mas sim, professor, o que quer dizer isso? O que tem a ver isso aí? Ó, o que acontece? Poucos pelos, mandíbulas fracas, demoramos para dar à luz. Ou seja, nós nos reproduzimos de uma forma lenta. Para nascer 9 meses, né? Um cachorrinho, né, por exemplo, ele tem uma cadela, claro, né? Ela vai dar uma cria, muitas vezes ela tem uma cria, ela tem 11 filhos. Eu falo 11, especificamente o número 11, porque uma cadela minha já deu à luz a 11 filhotes, né? Ou seja, ela consegue procriar e espalhar, digamos assim, a espécie dela de uma forma bem mais eficaz em termos de novas mostras genéticas que vêm dela, né? Ela não é só um filhinho, ela teve 11. E assim, né, os outros animais, a maioria tem assim também, né? Então a gente demora, essa questão aqui, ela está dizendo o que a gente tem, digamos assim, de desvantagens. A gente tem poucos pelos no corpo, ou seja, a gente não tem uma proteção térmica muito grande, né? Que o pelo também ajuda tanto na questão sensitiva, com a questão também da proteção de temperatura, né? Mandíbulas fracas, ou seja, nós não conseguimos, por exemplo, nos alimentar sangue frio de um animal, como uma onça, por exemplo, consegue, né? Então, é interessante que um animal tão fraco assim, digamos assim, perante aos outros, como que a gente consegue ter essa resistência, não é? Então, a gente tem essa vantagem compensada pelo quê? Pela nossa capacidade de raciocinar. Porque, animalescamente falando, não sei nem se existe isso, né? Olha aqui, animalescamente falando, ou seja, do ponto de vista animal, nós somos muito frágeis, pessoal, né? Quando você vê lá, eu gosto disso sempre quando eu vou falar da questão sobrevivência animal, eu gosto de lembrar daquela questão da savana africana, lá onde o leão corre atrás do antílope, né? Aí o búfalo vem em cima do leão, a leoa entra no meio, e o jacaré, quando tem lá um cervo bebendo água ali, o jacaré vê um crocodilo e pega ele com força, né? Ou seja, você consegue perceber que existem animais, ou que no mundo animal, de uma forma geral, a força ela está muito relacionada à sobrevivência, né? Se você, a explosão muscular, sempre fatores físicos que põe, aliás, um animal numa condição de conseguir fugir ou numa condição de conseguir atacar, né? Então, quando você olha para a gente, o animal homem, né? O Homo sapiens, que é a nossa espécie, o que nós temos? Pouco pelo, a gente não tem tanta proteção dérmica quanto tem os outros animais, os outros mamíferos principalmente. A gente não voa, como as aves, né? A gente tem mandíbulas fracas, como eu falei no slide ainda há pouco. A gente não consegue se alimentar de coisas tão duras, né? Abrir no dente uma coisa de coco, por exemplo, a gente não abre um ouriço de coco. E a gente tem o que mais? A gente demora ainda para se reproduzir. O nosso processo reprodutivo, ele é um tanto lento, né? E nós, portanto, somos considerados aí os seres mais estáveis do mundo animal, ou seja, que conseguem se estabelecer mais em determinados ambientes. E isso está muito associado aqui à nossa cuca pensante, né? Estou falando assim, esse termo não existe, tá, pessoal? Cuca pensante é uma forma de eu chamar a nossa capacidade de raciocínio, né? Vamos lá, joga na tela. Então, isso.
né? Isso aqui podem ser vistas como desvantagens, porém, vou até escrever aqui, ó, porém, somos resistentes, né? Nós temos uma capacidade de resistência, porque nós temos capacidade de pensar para saber como nós iremos sobreviver. Então, a evolução humana é o processo pelo qual o ser humano se desenvolveu na Terra a partir de extintos primatas, que são, digamos, ancestrais nossos, né? que vieram antes da nossa espécie, mas que já davam características do que viria pela frente em termos de evolução. Tá? Nós, primeiros hominídeos eram menores, tinham estaturas mais, digamos, como é que eu vou dizer, mais exóticas, mais animalescas, né? Do ponto de vista de diferença entre nós e um animal. Tá? Então, geralmente, quando se fala de evolução humana, você percebe essa figura, né, de vários homens, né, andando e cada um tipo representando uma determinada fase. Agora, pessoal, quando aparece essa figura aqui, não quer dizer, já me perguntaram sobre isso, que se só tinha homem. Não, pessoal, isso aqui é uma figura, é um exemplo, é uma metáfora. Tá? A gente se baseia aqui quando nós dizemos evolução do homem, nós não estamos falando só do homem, do gênero masculino. A gente está falando, né, da espécie Homo sapiens, tá? No qual inclui homem e mulher. Tá bom? Então, é uma evolução, esse processo, que a partir dos primatas, os hominídeos, né, o homem começou a sofrer no sentido figurado, a passar por isso, né? Então, visualizado zoologicamente, nós, os seres humanos, somos Homo sapiens. Olha lá, é o que é isso aqui? Homo sapiens é um nome científico. Qual é o nome científico do ser humano? O nome científico do homem? Homo sapiens. Lembrou lá? Taxonomia, Linneu, já ia falar Charles Darwin, né? Charles Darwin é evolução. Linneu, Homo sapiens, Homo, gênero, epíteto específico, sapiens, e Homo sapiens é o nome da espécie. A nossa espécie é essa, tá? Espécie que vive no chão, primeiramente, evolui na África entre 100 mil e 200 mil anos atrás. Como assim, professor, vive no chão? Porque os outros primatas antes voavam? Não, pessoal. É que tinham hábitos arbóreos, né? Você percebe, por exemplo, o macaco, ele tem ali ele vive ali no chão, ele vem no chão também, mas ele tem uma capacidade de sobreviver no alto da copa das árvores. Nesse caso aqui, a informação dá essa ênfase porque é um animal terrestre no sentido de viver no solo, entendeu? Nós já começamos, então, desde o início, a apresentar essa característica de ter membros que nos locomovam no solo, ou a necessidade de nos locomover no solo, tá? De acordo com diversas pesquisas científicas, o aparecimento dos primeiros ancestrais do homem, datam de 3 a 4 milhões de anos atrás. Tá? Então o homem surgiu, o Homo sapiens surgiu há 4 milhões de anos atrás? Não, pessoal. Os primeiros hominídeos. Lembra lá daquela figura que eu mostrei ainda há pouco, que tem vários homens em fila, né? Ali, tá, você percebe que existe uma evolução naquela imagem. Do primeiro, digamos assim, até os dias atuais. Então, os primeiros hominídeos, né, os nossos ancestrais, surgiram há cerca de 3,5 a 4 milhões de anos atrás, né? E apresentavam aparências como essa da foto, tá bom? Os primeiros hominídeos pertenciam ao gênero que? Agora vai enrolar a língua, hein? Australopithecus. Australopithecus. E se diferenciavam dos demais primatas por quê? Assim, por quais características? Eles tinham postura ereta,
locomoção bípede. O que é locomoção bípede, pessoal? Locomoção bípede se locomove usando apenas dois órgãos, duas estruturas, né? Locomotoras, que no caso são as pernas, os pés e as pernas. Uma arcada mais próxima da atual da espécie humana. Né? Então, essa postura ereta, olha aqui para mim, pode até deixar, se puder deixar na tela aqui junto comigo, eu gosto que apareça. Postura ereta. O que é a postura ereta? É justamente isso, é você conseguir ficar em pé, de fato. Você olha aqui, ó, de perfil, você consegue perceber a posição da coluna, né? A postura do corpo. E não como, por exemplo, os primatas, o grupo antes dos hominídeos, que tinham aquela postura de andar com a mão no chão. Né? Às vezes, quando a gente vai imitar, por exemplo, um determinado macaco, a gente tem mania, né, de fazer agachar e botar a mão no chão. Por quê? Porque eles usavam também a questão dos membros superiores, não só os inferiores, para se locomover. Nesse caso, a postura ereta já te dá uma visão mais ampla do ambiente, o que vai te ajudar na questão da tua proteção também, né? Você vai ver no horizonte o que se aproxima de ruim e de bom. Então você vai poder tomar uma providência maior, né? O fato de eu ter uma locomoção bípede, isso também vai me tornar uma locomoção mais prática, né? E uma arcada mais próxima da atual. Ou seja, eu consigo ali, eu não, né? Os australopithecus, eles já conseguiam ali processar determinadas comidas, né? Ingerir determinadas comidas com um processo de mastigação, entendeu? Então vamos lá, joga para o slide, exatamente. Segundo alguns estudos, os sucessores dos australopithecus foram quem? Homo habilis. Olha o nome, habilis, nome científico. Homo continua sendo o mesmo gênero, mas mudou o epíteto específico, portanto é uma outra espécie de ser humano. Homo habilis. O próprio nome habilis já te sugere habilidade, é como se ele tivesse ali evoluído para uma capacidade maior de desenvolvimento, de sobrevivência, digamos assim. Tá? Ele já podia ter algumas habilidades com as mãos, né, com algum tipo de raciocínio que facilitasse a vida dele. Então, há 2,4 milhões de anos. E o Homo erectus, né, o qual haveria surgido há aproximadamente 1,8, ou seja, Australopithecus 3,4 a 4 milhões, né? O Homo habilis há 2,4 milhões de anos atrás, e o Homo erectus, né, 1,8 milhões de anos atrás. Então vocês conseguem perceber que, por mais que tenham bastante tempo envolvido, né, de 2,4 milhões de anos para 1,8 milhões de anos, no cálculo parece pouca coisa, mas quando a gente vai falar em 100 anos, é muito tempo que demorou para surgir um e evoluir o outro, né? E é isso que eu quero dizer. Quando surgiu um Homo habilis, para que aparecesse outro, é preciso de muito tempo. Foi 1 milhão de anos em média aí que passou para que surgisse o Homo erectus, tá bom? Então, ó, isso aqui dá até para eu fazer uma... Eu estou voltando, tá, pessoal? Só para dar uma... Ó, os primeiros, 3,5 milhões de anos atrás, né? 3,5 milhões. Né? Aí surgiu quem? Deixa eu ver. Vou colocar aqui. Homo habilis. Depois veio quem? O Homo. Tem que ser letra minúscula, tá? Nome de espécie. O epíteto específico é com letra minúscula. Eu já escrevi com letra maiúscula.
erectus. Então, a gente tem aqui, ó, um cladogramazinho, né? Vamos botar aqui o Australopithecus, tá? O Australopithecus, o tempo foi passando e os fatos foram acontecendo. Com o passar do tempo, há 2,4 milhões de anos atrás, surgiu Homo habilis. O que é isso? É um cladograma, é cladística. Isso aqui é filogenética, tá? Homo habilis surgiu, com o passar do tempo, Homo erectus surgiu, com o passar do tempo, vai vir as outras espécies, né? E vai chegar na gente, entendeu? Então, vários foram as espécies de hominídeos que nos antecederam. Então, tem um crânio ligeiramente maior e uma face e dentes menores do que os australopitecos ou que outras espécies de hominídeos mais antigas, né? Você consegue perceber, pessoal, que por mais que tenha diferenças, é claro, da gente, mas você consegue, da gente que eu digo do homem atual, tá? A gente consegue perceber um caminho para o que é hoje. É como se o tempo viesse aperfeiçoando, né? Nós já temos aqui, no Homo erectus, Homo habilis, um crânio, né? Morfologicamente já praticamente igual ao nosso, mas nós ainda temos aqui, ó, uma face muito robusta ainda. Você percebe que tem um rosto muito ainda chapado no que diz respeito assim, com traços grosseiros, entendeu? Mas dificilmente, se você encontra isso e você não tem conhecimento nenhum, você vai dizer que isso é de um antepassado, né? Ele é tão já, digamos, no rumo do Homo sapiens que você pode confundir, né? Esta espécie, juntamente com Homo rhodophensis, é um dos primeiros membros do gênero Homo, tá? Muitos cientistas, Homo que já é o nosso, tá bom? Muitos cientistas pensam que se trata de um ancestral das futuras espécies de Homo, possivelmente no nosso próprio ramo da árvore genealógica, tá? Segundo consta, esta teria habitado regiões diversas da África e da Ásia, como Java, China, Etiópia e Tanzânia. Então nós vimos lá um crânio, né? E aqui seria um hominídeo que possui um crânio daquele, tá bom? Então a gente tem aí essa imagem característica de um homem, quando eu digo homem, não importa se é homem ou mulher, tá? De um homem dessa espécie, né? Do Homo habilis. Então, o Homo habilis, ele foi o primeiro a usar pedras. Lembra que eu tinha lá uma imagem lá, logo no início? Pedras como ferramentas e por isso também chamado de handyman, faz tudo, ok? Seus polegares eram relativamente largos, o que garantia uma certa destreza na hora de criar e usar ferramentas. Pessoal, uma das características também dos primatas, né, de quando veio para a gente também, é o polegar. O polegar é uma coisa que você não dá nada, assim, você nunca parou para pensar nisso, mas você já parou para pensar, se você não tivesse o polegar, se a nossa espécie não tivesse o polegar, tenta segurar alguma coisa sem o teu polegar, a sua vida ficaria muito mais difícil. Então, as habilidades desenvolvidas pelo Homo habilis, por exemplo, também estavam ligadas aí à questão dele saber manusear, fazer as coisas com a mão, né? Ele conseguiu desenvolver habilidades com a mão, né? Então, a partir do processo evolutivo sofrido por esse último espécime, haveria surgido quem? O Homo sapiens, uma espécie da qual descenderia o Homo neandertalensis, tá bom? Este integrante do processo evolutivo humano teria vivido entre 230 e 30 mil anos atrás. Eu acho que você já deve ter assistido. Olha aqui para mim. Você assistiu já aquele filme, acho que é Uma Noite no Museu,
né, que tem um homem, né, um homem pré-histórico. Eu não sei qual é, se é o 1, se é o 2, enfim, não sei se vocês já assistiram, mas eu já vi esse filme. E tem um indivíduo lá que ele representa dentro da história o homem pré-histórico, e ele é muito parecido com esse que a gente está vendo na tela agora, tá? E vê, joga aí. Você percebe uma família, pode jogar na tela, você percebe pode me tirar da tela também, tá? Você percebe aqui uma família, né, que tem basicamente, né, essas mesmas características, né? Você percebe ainda uma maxila, mandíbula ali mais robusta, né, com a proeminência, enfim, já é uma aparência humana, porém com traços ainda grosseiros, tá? Aqui nós já temos um homem mais evoluído ainda, né, no sentido de morfologia. Então, de acordo com os estudos a seu respeito, o neandertalensis, tá, produzia armas e utensílios com maior sofisticação e realizavam rituais funerários simples. Durante algum tempo, teria vivido juntamente com o Homo sapiens, tá, moderno. Então, já temos aí um hominídeo, né, que já tem comportamentos, digamos, humanos atuais, né? Por exemplo, a questão de rituais funerários, de se despedir, digamos assim, de quem já foi, né, de quem morreu, né? Então, essa espécie teria vivido juntamente, sim, com o Homo sapiens moderno. Ou seja, chegou ainda o Homo sapiens a existir e ainda existia esse tipo de espécie, né? Então, o Homo sapiens corresponde à nossa espécie, teria surgido no planeta há cerca de 150 mil anos atrás. Olha, pessoal, o planeta ele tem milhões de anos, né? Nós chegamos aqui há 150 mil anos. Faz tempo que nós estamos por aqui? Faz. Mas foi comparado ao tempo todo que já existe, né? Foi um dia desse. De acordo com os estudos sobre esse último estágio da escala evolutiva, o Homo sapiens moderno teve a incrível capacidade de se espalhar em outras regiões do mundo, em um relativo curto espaço de tempo. Aproveitando das conquistas consolidadas por seus ancestrais, teve a capacidade de desenvolver linguagens, né, dominar o fogo, isso foi muito importante também, a descoberta do fogo e as utilidades que esse fogo teria para a sobrevivência a partir desse momento que ele foi descoberto, né? E construir instrumentos diversos. Então, tudo isso exige o quê? Raciocínio, tá bom? Todas essas características que permitiram o homem evoluir, ficar mais sofisticado, exigem raciocínio. Então, com a interrupção desses processos, dava-se início a outros processos que empreenderiam a formação de manifestações e organizações sociais mais completas. Ou seja, a partir do momento que se estabiliza esse aparecimento de novas espécies, aparecimento de novas características, eles começam a se estabelecer como comunidade e vão se organizando socialmente falando. Tá? Então, Homo sapiens é o nome dado à espécie dos seres humanos de acordo com a classificação taxonômica. Tá? Essa é uma expressão latina que significa homem sábio, ou homem que sabe, ou homem pensante, né? Algo assim. Tá bom, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de hoje. É como eu disse, ela é uma história contada sobre os nossos ancestrais. Tá bom? Então, se você se ligou nessas figuras aí, né, que vieram antes do Homo sapiens, é importante você frisar bem ela na sua mente, porque você pode ser cobrado sobre isso no Enem, sobre as épocas e as habilidades que cada um desses representantes já podia apresentar nas suas devidas eras. Tá bom? Então, vamos lá para a nossa revisão.